Meus queridos, bom dia para todos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja contigo onde você estiver, Então hoje nós vamos falar um pouco mais da palavra de Deus, palavra essa que é viva e eficaz, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nesta manhã, Atos capítulo 2 vai narrar o derramamento do Espírito, a descida do Espírito Santo, quando de fato todos os que estavam reunidos ali receberam o dom de língua. E logo depois disso, a Bíblia Sagrada narra no verso 14 o discurso de Pedro. Pedro então vai trazer a ideia para aqueles homens, quando qual eles haviam dito que aqueles homens estavam todos bêbados ou embriagados. Então Pedro levanta dizendo para esses homens: vocês estão enganados, estes homens não estão embriagados. Esses homens estão cheios do poder de Deus. Estes homens foram e são instrumentos nas mãos de Deus. São homens que o Senhor chamou para a glória dele. E nós olhamos, nós vamos perceber o discurso. Depois você pode verificar aí na sua casa e na sua Bíblia. Atos capítulo 2. Mas o verso de número 37... o autor de Atos, Lucas, ele vai lembrar 3.000 almas foram convertidas após o discurso de Pedro. E essas 3.000 almas, depois de serem convertidas, depois de serem iluminadas pelo Espírito Santo, Lucas vai narrar como este povo vivia. Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu viver, ou como você está vivendo, reflete que você é um convertido? Reflete que você mostra às pessoas que você é uma nova criatura? A Bíblia Sagrada diz, Atos capítulo 2, verso 42 a 47, que este povo que havia se convertido, então eles começaram a viver de forma diferente. E essa forma diferente é narrada para nós da seguinte maneira: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles passaram a viver de maneira uns com os outros, permaneciam ou perseveravam, estavam todos os dias lendo as Escrituras Sagradas. Eles tinham prazer na comunhão, eles tinham prazer no partir do pão, eles tinham prazer nas orações. A Bíblia diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio deles. A Bíblia Sagrada diz que todos os que creram, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e distribuíam os bens, o produto, na medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, eles perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Em cada alma havia temor, em cada alma havia uma reverência na pessoa de Cristo. A Bíblia Sagrada disse que, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. O povo que ia vendo a beleza de Cristo, o povo que iam assistindo a beleza, o viver sincero, honesto e justo desses homens que foram lavados e remidos e capacitados pelo poder de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Se você não está vivendo como estes homens, é preciso viver. Nós precisamos viver, a igreja do Senhor precisa viver como de fato estivessem vivendo os últimos dias, ou o último dia da sua vida. A Bíblia diz que eles se reuniam para adorar. Hoje nós temos uma deficiência muito grande. Muitas igrejas estão fechadas.
Muitos crentes cristãos, muitos que se denominam homens convertidos, mulheres convertidas, esqueceram, perderam o desejo, o prazer de adorar o Senhor comunitariamente. Algumas igrejas estão até abertas, mas o adorador não aparece mais. A Bíblia Sagrada disse que estes homens, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão, eles perseveravam na oração, eles se reuniam de casa em casa, eles tinham tudo em comum. O choro de um era o choro de outro, a tristeza de um era a tristeza de outro, a dor de um era a dor do outro, porque eles tinham tudo em comum. A Bíblia Sagrada disse que eles não eram contrário àquilo que nós vivíamos antes ou vivemos hoje. A Bíblia disse que eles tinham prazer, né? Eles tinham prazer de se reunirem para adorarem o Senhor. Mas eles tinham um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso tal que eles perseveravam nessa doutrina. A Bíblia disse que eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles, com certeza e com toda convicção, eu posso dizer para cada um de nós, além deles se reunirem para adorar, eles se reuniam para aprender mais de Deus. O conhecimento deles de Deus era um conhecimento fantástico. Eu imagino, porque um ajudava o outro na sua deficiência. Mas a Bíblia Sagrada diz também que eles eram um instrumento nas mãos de Deus. Um instrumento tal que as pessoas olhavam para eles de longe e percebiam que eles haviam sido ou capacitados pelo poder para viver para Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito ruim. Nós estamos vivendo um tempo onde famílias estão sendo desfaceladas, destruídas, onde jovens estão se suicidando. Nós vivemos um tempo onde as pessoas já não têm mais ânimo, esperança, não têm mais desejo, vontade de viver. E nós, como igreja do Senhor, nós não nos reunimos mais para adorar, nós não nos reunimos mais para perseverar na doutrina dos apóstolos, da comunhão, no partir do pão. Nós vivemos um tempo onde nós nos tornamos pessoas egoístas. Queremos tudo de Deus para nós mesmos e só para nós. Nós não queremos atravessar a rua da nossa casa, perto da nossa casa. Nós não queremos ir no vizinho. Nós não queremos mais ir àqueles que estão sofrendo. Nós não queremos viver o Evangelho como nós somos chamados para viver. É por isso que não há mais, e nós podemos até afirmar, é por isso que muitos não são mais instrumentos na mão de Deus, porque não tem prazer no Senhor, não tem prazer em viver para a glória do Senhor. Nessa devocional, eu quero despertar você, assim como eu tenho sido despertado a todas as manhãs, para sair em comércio por comércio, para fazer devocional. Eu quero pedir o Espírito Santo de Deus que desperta você a ter comunhão com os teus irmãos, a ter comunhão com a tua igreja, a ser um instrumento nas mãos de Deus por onde você for. Não cesse de falar desse livro da lei, medita nele de dia e de noite. Ajude aqueles que estão sofrendo, que estão caminhando. Ajude famílias que estão sendo destruídas. Ajude os jovens que estão caminhando para a morte, para as drogas, sendo ceifadas pelo maligno. Ajude. Você foi chamado para isso. A Bíblia Sagrada diz que pela graça você foi salvo mediante a fé. Nem a fé vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós fomos criados para as boas obras. E essa boa obra precisa glorificar ao nosso Deus que está no céu. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, anime o teu coração, levante, procure a tua igreja. Procure o teu pastor, procure os irmãos, se unam, orem, levantem as mãos santas, implorem ao Senhor pela misericórdia do Senhor, para que Ele te use como instrumento, e como instrumento dEle, vidas sejam transformadas, casamentos sejam alicerçados, famílias sejam alicerçadas no Senhor.
o homem que caminha para o inferno possa dar meia volta e caminhar para o céu. Seja você, meu irmão, minha irmã, hoje, neste dia, nesta manhã, um instrumento nas mãos do Senhor. Viva como cristão, viva como um homem de Deus, viva como uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus, mas vive para Deus. Mostre a este mundo que você com Deus são mais que vencedores. Deus abençoe você, que Deus te ilumine para a glória dele. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos nos colocar como instrumento nas tuas mãos. Mas antes de o Senhor nos usar como instrumento nas tuas mãos, nos use como instrumento uns para os outros. Nos use como instrumento para a nossa igreja. Queremos abençoar a igreja a qual o Senhor nos confiou. Queremos abençoar os irmãos, ó Deus, a quem o Senhor nos confiou. E queremos ser um instrumento nas mãos do Senhor para que onde nós formos, ó Deus, o teu nome seja exaltado para a glória do Senhor, Deus. Ó Deus, vivemos um tempo tão ruim. Mas nós não somos deste tempo, nós não somos deste lugar. Nós estamos aqui simplesmente para viver o Evangelho, anunciar o Evangelho, para que vidas sejam salvas através do Evangelho e levemos para a glória do Senhor, para o céu do Senhor, para a nossa casa, muitos daqueles que estão caminhando para o inferno. Nos abençoe, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, graça e paz, seja hoje, para a glória do Senhor, um instrumento nas mãos de Deus. Amém.